Brasil Fenício. Parte 2. Texto de José Henrique de Souza. O nome Brasil não se origina, como se pensa, da cor de brasa da madeira que tem esse nome, pau-brasil, e, sim, do nome do rei fenício Badesir, Basil ou Brasil. O grande Champollion brasileiro, que teve o nome de Bernardo Ramos, como o mais estudioso da pré-história brasileira, decifrou, na Pedra da Gávea, naquelas simples ranhuras do tempo, como dizem os negativistas de todas as coisas que não conhecem, que não investigaram, etc., o seguinte: Yetibau Beitiro Fenícia primogênito de Badesir. Desse modo, o grande Bernardo Ramos deu a chave cabalística, digamos assim, do mistério para outros decifrarem, menos para nós, que estamos ao par dessa maravilhosa passagem da pré-história brasileira. Tiro era a capital da Fenícia. Nela estava firmada a corte do rei Badesir, então viúvo. Do seu consórcio nasceram 8 filhos. O primogênito, ou oitavo, esotericamente, como muito bem decifrou Bernardo Ramos, chamava-se Yetibau, o Deus branco. Os outros 7 irmãos o odiavam por ter sido aquele a quem Badesir mais amava, seja pelos seus dotes espirituais, seja pela sua alta inteligência, por isso mesmo seu melhor conselheiro. Os próprios sacerdotes o respeitavam e muito o queriam. Entretanto, já de certo tempo, se tramava na corte a expulsão do imperador, o pai, e de seus 2 filhos, pois que o primogênito não era mais do que uma parelha de andrógenos, para fazer jus aos termos bem conhecidos do andrógeno divino, no mundo superior, Adão Cadmon, no mundo inferior, Adão Heve. Mas também, em várias teogonias, Osíris e Ísis, Hélios e Selene, Castor e Pólux, etc., etc. Finalmente, eis que chega o momento da expulsão que, diga-se de passagem, não foi levada a efeito pelo sangue de irmãos, nem pelo próprio povo que antipatizava com os 7 filhos de Badesir, amando e respeitando os 2 primeiros, assim como o próprio imperador, pela sua virtude e obediência às coisas divinas. Com essa revolta, insuflada por alguns elementos das castas militar e religiosa, como aconteceu com a guerra religiosa de Amenófis IV ou Conaton, 1370 anos antes de Cristo, o país passou de império a república. A flotilha que foi armada para trazer o rei, os príncipes, escravos, sacerdotes e alguns elementos do povo que ficaram fiéis aos mesmos, era composta de 6 navios. Preste-se atenção a esse número. No primeiro vinham Badesir, os 2 filhos, 8 sacerdotes, cujo primeiro ou oitavo, como sumo sacerdote, tinha o nome Baalzin, o deus da luz ou do fogo. 2 escravos núbios fiéis aos seus 2 senhores, e a marinhagem, acompanhada de soldados que deveriam voltar depois ao antigo Império Fenício. Nos outros navios, além de gente do povo, vinham mais 49 militares, também expulsos do país, por terem ficado ao lado do rei Badesir e seus 2 filhos mais velhos. E mais 222 que, a bem dizer, era a elite do povo fenício. Em se tratando de uma síntese descritiva de tão enigmática quão maravilhosa a história, deixamos de falar da maneira pela qual viveram esses novos habitantes que, por força de lei, vinham preparar o Brasil fenício para o Brasil ibero-ameríndio, descoberto por Cabral, secundando Colombo. Assim, 2 cortes ficaram constituídas, a temporal, pelo rei Badesir, pelos sacerdotes da sua antiga corte, alguns militares, etc., etc., e que ocupava toda a região que vem do Amazonas até Salvador, Bahia.
e desta região até onde é hoje o Rio Grande do Sul, ficava a corte espiritual, dirigida por Etibal, na sua forma dual, acompanhado pelos 2 escravos núbios, pelos 222 elementos da elite fenícia e algumas outras pessoas que não vem ao caso apontar. Nota do autor, Bernardo Ramos, em seu maravilhoso trabalho, Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, editado em 1930, ainda que com as mesmas palavras, dá uma interpretação um pouco diferente, dizendo, Tiro Fenícia, Badesir primogênito de Etibal. Nós, porém, preferimos a forma indicada no texto, por ser mais consentânea com a realidade histórica. O termo Amazonas não provém absolutamente do rio desse nome, mas do termo Tupi-Amachon, que significa puras, virgens, sem união sexual, etc., referente às Amazonas, cuja lenda ainda existe no folclore amazônico. As mesmas cavalgavam cavalos brancos. Repudiavam os homens, eram puras ou virgens, etc. Uma espécie de valquírias da cavalgada wagneriana. Amachá, Amachana, etc., são termos que a astronomia emprega para a constelação da Ursa Menor, e cujo significado esotérico só se pode dar aos membros mais adiantados de nossa obra. Amanju ou Amenjá, no africanismo, com as suas reminiscências grosseiras de velhas iniciações de elite, é a mãe d'água, a oitava das nereidas, sereias, etc., pois que as dos lagos tomam o nome de Chanas, que não deixa, por sua vez, de ter uma certa eufonia com os nomes antes apontados. O mesmo se deu entre as bacias do Tigre e do Eufrates, pois, foi nessa mesma região onde Ram, à frente do seu povo e sob a égide do carneiro, isto é, sob o signo do carneiro ou de Ares, confirmou o que já havia feito muito antes, o Manu Vaisvavata, que escolheu as sementes atlantes, na formação da raça ariana, conduzindo-as para o planalto do Tibete. Isto é, Ram, por sua vez conduziu um ramo desta mesma raça, a ariana, para a referida região, entre o Tigre e o Eufrates. A palavra Ram ou Rama não é mais do que uma alegoria ao seu ramo racial, do qual ele era o seu Manu ou guia. Daí, também, a origem do Domingo de Ramos, que comemora a entrada de Jesus em Jerusalém, montando, segundo a tradição vulgar, um jumento, quando devia estar montando um cavalo branco, ou o cal que é a avatara das tradições, e acompanhado pelo seu povo. Fim da nota do autor. 3 maravilhosas fotografias de Pedra da Gávea, tiradas por membros de STB, em uma das várias excursões que a mesma tem realizado naquele lugar. Publicadas em antigo número de Daraná, assim como em no 16-17 de Luzeiro. Primeiro, na primeira fotografia, qualquer estudioso de assuntos arqueológicos, logo descobrirá, na sua silhueta, uma esfinge fenícia. 2. A senhorita Vera de Souza Reis das fileiras da STB, tendo alcançado o ápice de Pedra da Gávea, desfralda os 2 pavilhões da pátria e da missão em que a STB acha empenhada. 3. Membro de STB, por sua vez alcançam a parte mais alta da Pedra da Gávea. Tais regiões, acima especificadas, estendendo-se do Amazonas ao Prata e abrangendo, portanto, o território que mais tarde seria o Brasil, fazem-nos lembrar as intuídas palavras do etnólogo mexicano José de Vasconcelos: é dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Continuemos,
Entretanto, a ligeira descrição que estamos fazendo de que pai e filho, ou Badesir e Etibal, terem sido de direito e de fato, os verdadeiros alicerces, temporais e espirituais, antes de se manifestar a fusão ibero-ameríndia, Portugal com a raça autóctone, para a missão em que estamos empenhados. Tudo isso não implica em que neguemos a opinião de outros, de que vários clãs, digamos 7, também aqui se firmaram, e estejam infiltrados nas várias tribos espalhadas por todo o território brasileiro. O próprio caboclo do Nordeste se assemelha com o homem tibetano-mongol. Os chavantes, por sua vez, podem ser considerados um sub-ramo atlante, e assim por diante. As inscrições rupestres, existentes no norte e nordeste brasileiro, revelam que naquelas regiões teriam existido colônias hebraicas. Diversas letras de seu alfabeto são ali encontradas. Do mesmo modo, as inscrições de São Tomé das Letras, no sul de Minas, já por nós interpretadas como um roteiro que conduzia ao Pico do Leão, onde havia certa fraternidade rina ou de adeptos da boa lei. Tais terras, por sinal, foram adquiridas pelo chefe das expedições realizadas em tal lugar, Dr. Ural Prazeres, residente em São Lourenço e membro da STB, que foi auxiliado pelo Dr. Edmundo Cardillo, principal autor dos estudos levados a efeito sobre o assunto, através desta revista. Em tais inscrições predominam as letras assírias, babilônias e fenícias, cri e crá, com o significado de caminhar, andar, significando, portanto, itinerário, roteiro. Se estudarmos as letras R e K em nossa própria língua, vemos que o R é um homem caminhando com a cabeça baixa, enquanto que o K, o mesmo homem caminhando com os braços levantados para o céu, na sua marcha para determinado lugar ou ponto. Quem se der ao prazer de ler a magnífica obra Quem da Atlântida, do ilustre acadêmico patrício, Dr. Gustavo Barroso, encontrará uma passagem muito interessante que fala numa lenda árabe que aponta o nome de uma ilha Brasil, em cuja entrada da barra havia uma certa mão Satanás que fazia sossobrar as embarcações que ousassem atravessar a barra. Tal passagem possui maior amplitude interpretativa quando se souber que dentro da Pedra da Gávea, já falamos a respeito em o número 1617 de Luzeiro, além de duas múmias colocadas uma junto à outra sobre uma mesa de pedra, nos pés também se acham duas outras dos dois escravos núbios aos quais nos referimos anteriormente, sendo que na cabeceira se encontram dois jarrões contendo flores em parafina, etc. E dos lados, em dois vasos canópicos, como outrora nos túmulos faraônicos do Velho Egito, os manes das duas referidas múmias. E mais adiante, depois de uma rampa que vai dar ao mar, pela parte traseira da mesma pedra como esfinge fenícia que é uma barquinha de teto esmaltado de azul, movida por uma roda que ia ter a pequena hélice, na popa, sendo acionada pelo referido escravo núbio. Pelo que se vê, o casal cujas múmias se acham sobre as duas mesas de pedra, outras não são, senão, a parelha primogênita de Badesir, do mesmo modo que o escravo, pois a escrava morreu alguns anos depois, que movia a barquinha, e que isso sobraram na baía que hoje tem o nome de Guanabara, Niterói. Em língua tupi quer dizer Baía Grande, mas, em língua fenícia, chamava-se outrora Nistalran. Ou o caminho iluminado pelo sol, como se dissesse que os dois referidos seres, já naquela época, preparavam, na mais excelsa de todas as tessituras, a sua própria obra do futuro, que deveria tomar forma na referida região. Por sua vez, Badesir governando até onde hoje é Bahia, melhor dito, Salvador, com a ilha Itaparica bem em frente.
e Etibaaldai até onde hoje é o Rio Grande do Sul, ficando a cidade do Salvador, na Bahia, como ponto de interseção dos dois poderes, como prova a mesma obra, ainda que subjetivamente, ter sido fundada na referida ilha, e o autor destas linhas, passar por ter nascido em Salvador. Estudando o mapa geográfico do Brasil, apresenta ele a forma da cabeça de um leão, sendo que a boca fica na capital baiana. A boca, no homem, é o lugar da palavra. Continuemos, entretanto, a nossa própria história. Quando Badesir veio a saber da morte de seus dois filhos, correu pressuroso, em companhia do sumo sacerdote Baalzin e de um mago, médico e mumificador, chegando, infelizmente, muitos dias depois. O choque moral e sua própria idade concorreram para que ele durasse pouco tempo. Mas, antes de morrer, pediu ao supracitado sacerdote que, logo isso acontecesse, mumificasse o seu corpo, deixando-o ao lado dos dois filhos durante 7 anos, findos os quais, deveria ser transportado para certa região das Amazonas, onde até hoje se acha, num pequeno santuário oculto nas referidas selvas. Por Henrique José de Souza. Nota do canal. Em nosso canal há muitas palestras de Antônio de Carvalho, mais de uma centena, e em uma delas, ele fala sobre o rei Badesir e sua vinda ao Brasil com seus dois filhos, Etibaal e Etibaal-bey, atualizando a tradução do que está escrito na Pedra da Gávea, as chamadas Itacoatiaras, cuja frase completa foi descrita aqui neste artigo. Ouvindo as palestras de Antônio de Carvalho, por acréscimo, você entenderá as entrelinhas de muitos assuntos não tão fáceis de se digerir, então, ele dá chaves para nossa mente destrancar certos entendimentos, desvelando a compreensão de assuntos importantes para nossa evolução.